Irmãs e irmãos, só vocês são os remanescentes? O que eu quero dizer para vocês hoje aqui não é teoria, é prática. Eu só falo daquilo que eu faço. Eu não vou ensinar uma igreja a trabalhar com duplas missionárias se eu não faço o trabalho de duplas missionárias, né? Seria incoerência da minha parte. E outra coisa, quais os objetivos que nós temos para alcançar pessoas? Todo trabalho na face da terra, ele tem um objetivo. Ele tem um alvo e ele também tem o seu direcionamento. Se nós trabalhamos dentro de uma empresa em que você não tem direcionamento, você não tem foco e você não tem objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não tem promoção, a empresa vai capengar, um dia ela vai falir. Por quê? Porque o seu trabalho é ineficiente. Na obra de Deus não é diferente. Todos que trabalham na obra de Deus têm que ter a sua eficiência. Porque até a sua oração torna-se eficaz, diz Tiago. Se eu sou um diretor missionário, mas eu não coordeno a minha igreja para a missão, então a igreja ela não tem foco de missão, porque não tem direção. Só os irmãos por si só não vão dar conta, porque não tem uma coordenação. O que a igreja precisa? Ela precisa orar pelos objetivos de missão, ela precisa planejar a estratégia de plano de missão e ela precisa aplicar a prática de missão na ação. Por isso que muitas igrejas não vão para frente, não dão certo, não avançam, porque não tem plano de missão. Entra ano e sai ano. A igreja não tem plano, tem projeto de missão. Sabe quais são os projetos que a igreja tem? Quando aparece o projeto de evangelismo de Semana Santa, Caleb, e lá para o final do ano o pastor, de vez em quando, faz um evangelismo pastoral. Não é assim que a igreja de Deus tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar num projeto constante. Todo final de semana ela tem que ter ação evangelística. Visitação. Nos domingos evangelísticos, tem que ter visitas na igreja, visitas na escola sabatina no sábado, visitas no seu PG, na sua casa. A igreja ela tem que estar em constante missão. Porque se nós não estivermos em constante missão, o nosso foco na igreja, ele se perde e a nossa salvação vai embora. A gente só vem para a igreja para ser adventista. Nós não somos cristãos. Então, olha o perigo que a gente corre. A gente deixa de ser cristão para ser adventista. Exatamente. E só o adventista não se salva. Não se salva. Por quê? Porque dentro do nosso princípio de vida cristã, nós temos que aprender a servir. E se nós não estamos trabalhando para servir, então nós não servimos para o trabalho de salvação de Cristo, que é através do Espírito Santo. Nós precisamos ter trabalho de missão. Isso é toda a igreja, não é só as duplas missionárias. É jovens, é adulto, é criança, é todo mundo. Por isso a gente precisa conversar com a igreja sobre isso. Nós marcamos hoje 17 horas para ter uma experiência, mas eu já vejo que não funciona. Para vocês terem ideia, que a preocupação da igreja está no sábado de manhã. Amanhã, nem todo mundo que vem no sábado de manhã vai estar no domingo à noite. E nem todo mundo que está no domingo à noite vai estar na quarta-feira. Então é assim, a obra de Deus, ela trabalha com compromisso. Se você tiver compromisso, o Espírito Santo está com você. Se você não tiver compromisso, ele não pode atuar com você. Por quê? Porque ele é de compromisso, ele é de ação. Ele convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele tem um trabalho constante, tanto que ele nem dorme, né? Salmo 121 diz o quê? Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, amigos, hoje eu trouxe aqui para vocês alguma coisa que fala sobre a estratégia, né?
para duplas missionárias. Era bom que tivesse mais gente, mais pessoas. Vamos ver se passa aqui. As duplas missionárias, elas devem ser formadas nos pequenos grupos ou na igreja. Aí está 2 pontos fundamentais. No dia do sábado missionário, qual é o dia do sábado missionário aqui na igreja? Primeiro sábado. Quem deve ser o pregador missionário da igreja? Ou o pastor ou o diretor missionário da igreja. Porque a pessoa que vem de fora, ela não sabe quais projetos que a igreja tem. Ela nem sequer sabe qual é a motivação que a igreja precisa ter. Aí você convida um pregador de fora para pregar sábado missionário. Tem que ser alguém que atue na área missionária. Alguém que faça missão. Alguém que esteja dando estudo bíblico. Alguém que esteja em pequenos grupos. Alguém que esteja fazendo missão e evangelismo. Essas pessoas, elas são qualificadas para pregar. Nós desperdiçamos muito a situação na igreja quando você desqualifica a obra do Espírito Santo para atuar. Ele atua dentro das conformidades que Deus chama. Então, preste atenção nisso. A obra missionária da igreja ela tem que ser tratada com minuciosidade. Por quê? É o único objetivo que Cristo morreu na cruz, foi para salvar. E nós só podemos salvar através da obra missionária. Essa obra é de Jesus, é através do Espírito Santo. Por isso, a igreja, na hora do culto missionário, o pregador, ele deve chamar os diretores de pequenos grupos, os líderes de pequenos grupos. Ele deve apresentar quantas duplas missionárias tem nesse pequeno grupo. Ele deve perguntar quantas pessoas visitantes estão nesse pequeno grupo. E ele também, o pregador, deve formar aqui na igreja duplas missionárias interessadas em acompanhar o projeto de missão da igreja. Como o pregador vai fazer isso se a igreja não tem o projeto de missão? Qual é o nosso projeto de missão aqui para o bairro, para a redondeza da nossa igreja? Nós não temos. Então o que o pregador vai fazer? Ele vai encher linguiça, vai pregar uma mensagem e vai embora. E assim passa de largo a oportunidade do Espírito Santo atuar com a igreja. Então, meus amigos, a igreja, por menor que ela seja, ainda assim ela trabalha com o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Não é porque só a igreja grande tem condição de fazer evangelismo que vai batizar muita gente. Não. A igreja pequena, ela trabalha na proporção que ela tem. Se tem 10 duplas missionárias, um alvo para cada uma. Pelo menos uma alma por semestre. Ou seja, cada dupla missionária batizaria 2 por ano. Essas 10 duplas batizariam 20 pessoas durante o ano. Alvo e objetivo tem que ter em cada dupla missionária e nos projetos missionários da igreja. Outra coisa, os pequenos grupos. Nenhuma igreja sobrevive espiritualmente sem ela ter a igreja em casa. Eu estou ali na Central há 1 ano e meio. Quando eu cheguei lá, tinha 3 pequenos grupos. O pastor conversou comigo, pediu para dar auxílio na coordenação de duplas missionárias e também nos pequenos grupos. E eu entrei como coordenador dos pequenos grupos. A dificuldade é que muitas pessoas moram distantes na cidade toda e vão frequentar lá na Central. Só que o que nós fizemos? Reunimos os líderes que moram mais próximos da redondeza de seus associados. Na Igreja Central, hoje nós temos 15 pequenos grupos funcionando. E esses 15 pequenos grupos, eles estão todos com projeto de missão a partir da escola sabatina. Porque cada unidade da escola sabatina é um pequeno grupo. A Igreja Central, hoje, ela está atuando 100% com unidade da escola sabatina como um pequeno grupo. Entendeu? Que o objetivo da igreja é esse. A unidade da escola sabatina tem que ser um pequeno grupo. Uma igreja fora da igreja. E com isso, vem pessoas sendo batizadas, vem visitas para a igreja. Nos domingos, o pastor faz a série de evangelismo nos domingos e as visitas dos pequenos grupos são encaminhadas para assistir o evangelismo de domingo. É assim que funciona.
não é só a questão das duplas missionárias, porque o seu PG deve ser uma igreja ganhadora de almas, tanto na unidade da escola sabatina, como nos domingos evangelistas. Por isso, amigos, é que nós temos que ver a oportunidade de descobrir o território que as duplas vão trabalhar. Qual é o território que a dupla vai trabalhar? Na região da igreja. E a região da igreja aqui é muito grande. Não tem nenhuma outra igreja adventista aqui nessa área todinha aqui do bairro Lagoa, né? Até chegar na Rio de Janeiro ali. Por isso, tem que ser mapeado esse território e distribuído. Olha só a primeira dica. Você chegou a tempo para a primeira dica. Primeira dica é: o líder dos ministérios pessoais e os líderes dos pequenos grupos devem mapear a área que a igreja deseja alcançar, rua por rua. E ele, o diretor missionário, ele deve estar ciente do que ele vai fazer dividir nas duplas missionárias, rua por rua ou quadra por quadra. Porque a dupla missionária ela vai sair da casa dela ou daqui da igreja. Seria ótimo que fosse na igreja, porque na concentração de visitação, chamava todas as duplas, fazia uma meditação, uma oração e todo mundo saía para visitar. Tudo no mesmo horário. Que beleza, né? Se isso acontecesse, era uma bênção. Saiu para visitar. Encerrava aqui de novo com oração depois da visita, depois do estudo bíblico. Voltava aqui, fazia oração e ia embora para casa. Agora, qual o principal objetivo? Cada dupla missionária deve receber um território para trabalhar, uma ou duas ruas. E as ruas aqui são grandes, né? São ruas muito largas, muito compridas. Depois, as duplas devem realizar pesquisas nesta área e, em seguida, iniciar estudos bíblicos com os interessados. Meus amigos, como você pode chegar na abordagem com alguém para você ganhar uma pessoa? Primeiro, você tem que ter na sua mão uma folha de pesquisa. E essa folha de pesquisa vai abordar algum assunto que é necessário na área em que a pessoa mora. Por exemplo, tem ruas aqui que não são asfaltadas. Você gostaria que o asfalto chegasse na sua rua? É um meio de você chegar. Ah, sim. Qual é o maior objetivo de você ter a sua rua asfaltada aqui? Ah, não sei. E aí vai falar o que ele vai querer. Cada situação que você deve se aproximar, você deve primeiro fazer o quê? Um contato de amizade. Você não vai se apresentar como um adventista, como um crente. Você vai se apresentar como uma pessoa que está trazendo para elas perguntas de novidade. E essas perguntas de novidade você tem que ter dinamismo para você conversar com a pessoa. Tem gente que é muito fechado e você tem que quebrar essa barreira com a pessoa. Entendeu? Nós precisamos ter o dinamismo do Espírito de Deus. Chegar e conversar com qualquer pessoa e ter o poder da palavra de ação. Porque esse poder da palavra de ação ele é importante. Por que é importante? Porque diante de tudo isso, ao final dessa conversa, você vai perguntar para ela assim: você tem interesse de conhecer sobre a palavra de Deus? Você tem interesse? Tenho. Você gostaria de receber um estudo bíblico gratuito? De repente, pode ser? O que você acha de nós estudarmos a Bíblia junto aqui com você? Sem falar de religião nenhuma. Pode ser. Você gostaria de estar mais próximo de Deus? Claro. Você quer receber uma bênção de Deus? Quero. Quer estudar a Bíblia comigo? Eu sempre faço essas perguntas para as pessoas. Tem gente que ele não sabe aonde encontrar a bênção, mas ele quer Deus na vida dele. Só que ele não sabe como encontrar. Mas se você tem a sabedoria de oferecer a bênção, essa pessoa ela vai se abrir para buscar a bênção até ela ter confiança em você. Porque depois ela vai confiar em você. Agora você também não pode vacilar diante da confiança que a pessoa vai depositar em você. Agora mesmo eu saí do estudo ali, terminando o estudo, aí um policial perguntou, disse assim:
Pastor, e em relação dos que vão ser salvos, quem vai ser salvo? Porque ele é de uma outra religião. E eu falei num contexto seguinte, que Jesus vai vir buscar verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. E que a adoração em espírito não é estar em transe, pulando, gritando ou falando línguas estranhas. Essa não é adoração em espírito. A adoração em espírito é amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Ali se revela o caráter de Deus, falei para ele. E ele fez a pergunta, ele disse assim, quem vai ser salvo então? Porque ele não estava se sentindo salvo. Aí eu disse assim, eu tenho uma resposta para você, mas quem vai te responder é a Bíblia. Você quer ver? Aí ele disse, eu quero. Você está preparado para saber? Vamos lá. Abra Apocalipse 14, 12. Quem Jesus aí está indicando na revelação para João, que ele está revelando quem são os salvos? Aí ele leu assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí eu disse assim, quem são esses daí que vai ser salvo? Ele disse, é os santos. Eu disse, e o que os santos fazem? Eles guardam os mandamentos. E o que mais? Tem o testemunho de Jesus. Então, estamos dentro ou estamos fora? Vamos para dentro? Bora. Quer continuar fora? Então não estuda mais a Bíblia. Fica onde você está. Nós temos que ter poder de palavra, poder de resposta, poder de ação, de chamar as pessoas para eles buscar a verdade e se entregar a um conceito de verdade. Então, amigos, ser instrutor bíblico é você conhecer a Bíblia também. Só que você não vai pegar a Bíblia para bater nos outros. Você vai pegar a Bíblia para convencê-lo. Aí o Espírito Santo gosta. Porque o Espírito Santo ele age no convencimento, na justificação da palavra. E quando você justifica a palavra na resposta, na pergunta que a pessoa está querendo a resposta, aí ele entra em ação. Aí ele crava no coração do ser humano. Aí o ser humano fica feliz. Ele diz, eu tenho oportunidade, eu vou continuar. Então, ser uma dupla missionária não é só você arrumar um parceiro. Trabalhar como dupla missionária não é só você abrir um estudo bíblico. É você orar, buscar a consagração, conhecimento e também colocar em prática tudo que o Espírito Santo vai iluminar você. Desafio das duplas. Aí nós temos aí vários desafios. O primeiro delas, as pesquisas mostram que para batizar uma alma é preciso 3 ou 4 estudos bíblicos. Então, o primeiro desafio de uma dupla missionária é conquistar quem? Interessados, né? Vai ter muitos desinteressados, mas também vai ter muitos interessados. Uma experiência recente que nós tivemos aqui nesse período de evangelismo Semana Santa. Na Igreja Central, os 13 pequenos grupos se propuseram em fazer evangelismo em PG. Mas no dia do evangelismo, sabe quantos se apresentaram para fazer o evangelismo? Só o meu. Aí o pastor disse, mas rapaz, todo mundo desistiu. Eu disse, pastor, aí está a experiência da salvação. Quem se sente salvo, vai para a batalha, vai para a guerra. Quem não se sente salvo, ele recua. Tem medo. Ele ainda não está preparado para enfrentar o conflito da salvação. Não se preocupe. Vai dar certo. Abriu o evangelismo em tenda. Aí o obreiro foi para a tenda e eu disse, eu vou fazer o meu evangelismo. Lá na Campos Salles, ali próximo do Sebrae, tem uma empresa chamada Casa de Placas. E na frente tem um estacionamento grande, assim, do tamanho aqui do pátio da igreja, quase. E nós colocamos lá as cadeiras na frente, na calçada, e projetava na parede do prédio. Pregamos lá 11 noites. Batizamos 5 pessoas. Sabe quantas pessoas frequentaram lá? 55. Batizamos 5, chegamos a quase 10%. Então, para você ter ideia, e ainda ficou mais pessoas para batizar. Até hoje nós estamos com pessoas já para batizar. Para você ter ideia.
para se batizar uma alma, é preciso dar 3 ou 4 estudo bíblico. 3 ou 4 pessoas para você alcançar uma alma. Tá? Uma maneira muito eficaz em descobrir interessados é realizando pesquisa de opinião. Também pode ser encontrados interessados entre os vizinhos, amigos e aonde? Na família. Uma coisa que a gente faz e que é costumeira é você deixar o comodismo chegar na sua casa, você vir para a igreja e deixar sua família todinha fora da igreja. Você tem que persistir. Você tem que inventar almoço, encontros e convidar os irmãos para ir na sua casa, e envolver seus familiares com a igreja e permitir que eles venham na igreja e trazer também a mensagem de salvação para eles. Nós não podemos desistir da nossa casa. A nossa casa é a primeira igreja a ser trabalhada. Nossa casa. Não é lá de fora. É a nossa casa. Por quê? Porque é a nossa casa que nós precisamos apresentar a Deus. O alvo de batismo proposto para cada dupla missionária é de 1 alma por semestre. Olha aí, ó. 1 alma por semestre. Cada dupla, em 6 meses, pelo menos batizar um. Esta meta poderá ser facilmente alcançada se as duplas estudarem a Bíblia com 4 a 5 pessoas por semestre. Isso não é difícil. É muito fácil você conseguir estudar a Bíblia com 5 pessoas, 5, 6 pessoas. Isso acontece se você abrir sua casa para pequeno grupo. Você convida seus vizinhos e todos vão lá para sua casa. Estudar a Bíblia, comer, confraternizar, noutra semana de novo, noutra semana de novo. Agora, o seu pequeno grupo ele se fortalece se você fizer toda semana. Se você faz uma semana e passa 1, 2, aí não faz, as visitas que vêm se desinteressam. Entendeu? Eu estou 1 ano e meio fazendo um PG lá no centro, onde eu fiz o evangelismo, mas nós não faltamos nenhuma semana. Toda terça-feira nós estamos lá. Outro dia especial para você fazer seu pequeno grupo. Sábado à noite, segunda, terça, quinta, sexta-feira não. Sexta, por que não? Porque a entrada do sábado você tem que receber na sua casa. Você tem que convidar os anjos para a sua casa. Você tem que convidar o Espírito Santo para a sua casa. Você tem que consagrar a sua casa. Você tem que receber o sábado na sua casa. Esse negócio de estar deixando a sua casa para receber sábado na casa dos outros, isso não é muito recomendável. E fazer todas as reuniões só no dia de sábado também não é recomendável. Você tem que ter plano de Deus na sua vida. Receba o sábado na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa. A sua casa necessita da presença do Espírito de Deus. E receber o sábado na casa dos outros não é na sua casa. Você está recebendo na casa dos outros. Prepare a sua casa para receber o sábado do Senhor. Não dá certo. Por isso, nós entramos em tradições mal costumeiras. A outra tradição muito mal costumeira é o culto de quarta-feira, onde fico fazendo pedido de oração de cada um. Culto de quarta-feira não é para fazer isso. É para você chegar aqui, contar as bênçãos em testemunho. Você tem que exaltar o nome de Jesus e não as dificuldades que o diabo coloca na vida das pessoas. Você chega aqui e fica exaltando o inimigo, é doença daqui, é doença dali, é acidente da acolá, é morte não sei de quem. É só coisa que o inimigo faz. Nós estamos numa tradição dentro da igreja que nós perdemos o foco. Por isso nós não ganhamos pessoas para Jesus. Entende? Nós precisamos ter o foco de Cristo. Exatamente. Então nós... Ele tem que ser um culto de poder, o culto de quarta-feira. E está se tornando um culto de lamúria. E um culto sem poder. Nós temos que revivar a nossa vida espiritual para que a igreja se reavive, em nome de Jesus. Esse é o processo da nossa missão. E a gente precisa entrar nesse processo, né? Nesse processo de missão.
Roteiro de atividades das duplas missionárias. 2 a 3 horas por semana. Né? Se você tem esse tempo reservado para você visitar, para você orar, para você dar estudos bíblicos e para você ter esse 3 horas por semana, quantas horas tem uma semana? 48 horas? Cada dia tem 24, né? Tem muito mais. 24 vezes 7 vai dar quanto? 100 e poucas horas, né? Para você usar só 3 horas por semana ainda é pouco. Então, eu uso mais do que isso, roteiro de atividades. Porque eu preciso dar estudo bíblico, preciso fazer visita e às vezes dar treinamento, sair para pregar também. Agora, amigos, dar 5 estudos bíblicos semanais é o ideal para a dupla missionária alcançar pelo menos uma alma por semestre. Uma. Dessas 5 que você está dando, uma se entrega. Uma chega à entrega. Ok? Reunir-se nos intervalos entre uma lição e outra para fazer o quê? Orar pelos interessados. Orar mesmo. Né? Ensinar também as pessoas a orar. Por que é necessário a gente ensinar a oração? Nós oramos muitas vezes assim. Pai nosso que está no céu, faz aquela apresentação com o Pai Nosso e tal. É o que Jesus tem recomendado na oração dominical. Só que nós oramos e nós não pedimos o auxílio daquele que nos auxilia. Quem é que nos auxilia aqui na terra? O Espírito Santo. Poucas são as pessoas que se dirigem ao Espírito Santo. Raramente eu ouço alguém orar. Quando eu vou fazer visita, uma vez eu fui na casa de uma senhora, ela disse assim: querido Espírito Santo, você que está aqui conosco, ouça a nossa oração. Aí chega, fiquei arrepiado, porque ela pediu ao Espírito Santo, Ele que está aqui conosco, que o Pai do céu execute o nosso pedido e que Jesus interceda. Que oração correta, né? Oração completa. Uma oração que chega ao céu, com certeza terá a intercessão de Jesus. Amigos, nós precisamos primeiro aprender a orar. Como nós vamos orar por alguém se nós não sabemos orar? É necessário que nós aprendamos a orar e que nós busquemos o poder do alto através da oração, da leitura da Bíblia, da oração e outra prática, o jejum. Tira uma hora, um dia, só não inclua isso no sábado, porque o sábado não é para jejum, o sábado é para regozijo, descanso e santificação. Muita gente quer jejuar no sábado, faz tudo na semana e no sábado quer jejuar, né? Sábado é um dia de deleite, um dia de bênção, é um dia que você deve ter regozijo, onde você pode se reunir com a sua família, almoçar diferente. Não faça a mesma comida da semana no sábado. Tem que ser um dia diferente. Coma frutas, coma assados, coma legumes, né? Faça um dia diferente ao sábado. Depois, fazer o quê? A amizade com os interessados. Para a pessoa ter confiança em você, de que quando você está ali, é uma bênção para ela. Quando eu chego no meu PG lá, né, a dona da casa diz assim: esse aqui é meu pastor preferido. Tem o pastor dela, da igreja. Mas eu, como sou instrutor do pequeno grupo e sou o pastor do grupo, para ela eu sou o pastor preferido. Porque nós estudamos Espírito e Profecia, estudamos a Bíblia e nós estudamos estudos mais avançados teologicamente. E aprende muito. As pessoas aprendem. E todo mundo tem essa carência, né, de aprender mais sobre a Bíblia, conhecer sobre a verdade. Depois, convidar os interessados após algumas lições para irem aonde? Ao PG. Lá é onde você confraterniza, você come junto, vocês se abraçam, contam história. Amigos, quando o PG se familiariza, ele se fortalece. E quando chega no dia da reunião, está todo mundo ansioso para ir na reunião. Sabe o que é interessante no nosso PG? Que a gente não liga para ninguém para dizer o que vai levar. Cada um leva o que quer. Chega lá
junta tudo que tem e a gente vê o que dá. É muita coisa. Cada casal, cada família leva uma coisa. Então a gente nem se preocupa com comida. Convida os convidados, nem precisa pedir nada para os convidados, porque lá já vai ter muita coisa para comer. Então, quando o PG se familiariza, ele já tem confiança do que pode levar e compartilhar com as pessoas. Convidar os interessados após frequentarem por algum tempo o PG para irem aonde? Observar os passos, você conheceu a pessoa, você deu estudo bíblico, chamou para o PG e agora está levando para onde? Para a igreja, né? Onde você congrega. Isso pode acontecer também da pessoa vir antes, já direto com você. No estudo bíblico, vir direto para a igreja. Fazer apelos ao final de cada lição. Isso é importante. Uma vez um ancião chegou e disse: pastor, eu já dou muito estudo bíblico, mas eu não consigo batizar ninguém. Falei: eu quero ir no estudo com você. E eu fui no estudo com ele. Aí ele me apresentou e tudo, e ele disse: aqui o pastor, ele vai passar a lição. Eu falei: não, você passa a lição e eu vou assistir, vou te auxiliar. E ele passou a lição, mas no final ele apresentou a lição, explicou direitinho, mas não fez um apelo, não fez um chamado. Toda e qualquer mensagem que você dá para alguém, você tem que fazer um chamado. Se você prega, você faz um chamado, faz um apelo. Se você dá um estudo, você faz um apelo, faz um chamado. Se você dá um estudo no pequeno grupo, você faz um apelo, faz um chamado. Todo estudo você tem que chamar a pessoa para Cristo. Toda mensagem. E assim, na hora eu corrigi a situação. Eu perguntei assim: irmão, você aceita os 10 mandamentos como a palavra de Deus? O estudo era sobre os 10 mandamentos. Ele disse: eu aceito. Aceito. Você crê que o que você estudou é palavra de Deus? Ele disse: eu creio. Você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como único Deus? Ele disse: eu creio. Você crê em Jesus como teu Salvador? Creio. Perguntei: o que te falta para ser batizado? Ele disse: nada. Então eu posso fazer sua ficha? Pode. Tirei a ficha da bolsa e fiz. Ele assinou, eu já assinei. Eu falei: seu batismo vai ser tal dia. Tá bom. Aí o ancião disse: mas pastor, com você é muito fácil. Eu falei assim: não, mas você nunca fez isso. Você não chamou ele para Jesus. Você não convidou ele para ser salvo. Você só deu o estudo da Bíblia, mas você não convidou ele para ser salvo. Entendeu a técnica? A técnica espiritual de que nós devemos aplicar para as pessoas, a técnica espiritual é o que Jesus fazia. Tem um livro chamado A Persuasão de Cristo. Ele ensina e fala como Jesus falava para as pessoas. E como as pessoas ouviam e gostavam de ouvir Jesus. Porque ele falava muito por parábola. Isso entrava na mente e atingia o coração das pessoas, comovia a alma das pessoas. Né? Após a lição do batismo, convidar o interessado a entregar a vida a Cristo. E você deve toda vez fazer isso. Crê na Bíblia? Creio. Você crê que o batismo ele é uma manifestação de você com Deus, tanto pessoal quanto pública, né? Convidar o interessado a entregar a vida a Cristo. Você aceita Jesus como Salvador pessoal da sua vida? Aceito. Você quer ser batizado? Quero. Posso fazer sua ficha? Atitude. Você tem que ter atitude. Posso fazer sua ficha? Pode. Então você já tem que ter uma ficha na sua bolsa. Ah, vou ligar para o pastor, vou chamar o ancião, o diretor missionário. Você está dando estudo bíblico, saiba que alguém vai entregar a vida a Cristo. E você deve estar preparado para assinar a entrega dele. E a assinatura da entrega é onde? Na ficha de batismo. Depois, levar os interessados aos programas de colheita da sua igreja. Onde tem programas de colheita, o pregador fica chamando, aí tem apelo, tem chamado, e a pessoa vai assistir a mensagem para complementar aquilo que ele já estudou. Sempre que terminar uma série de estudos, com um interessado, procure encontrar novos interessados em estudar a Bíblia. Sempre vai haver e sempre vai ter. Agora, se nós só continuarmos dentro da igreja, você não vai achar nada. Você só vai vir
ouvir a mensagem, estudar a lição da escola sabatina e ir para casa. Não acontece nada, não é? Meus amigos, como eu disse para vocês, o que eu falo aqui para vocês é o que eu uso na prática. Eu não estou falando teoria, estou falando de prática. Lá no presídio, onde nós damos estudo bíblico lá, na reclusão militar, que é só para cabos, sargentos, soldados, tenentes, toda a classe de militar tem lá. E nós estudamos 3 meses, estudo bem aprofundado, e no 4º mês foi só chamado. 4º mês foi só de apelo, só de busca. E quando chegou no 5º mês, as pessoas estavam preparadas para o batismo. Tinha 8 pessoas para batizar. 8 pessoas. Falei para o pastor disse, como é que está o estudo lá? Eu falei, olha, se prepare porque tem 8 estudos bíblicos e nós marcamos para tal dia. Nem tinha falado com ele. Falei, se vire para você determinar a hora e o dia que nós marcamos para a gente ir lá batizar. O batismo não espera. O batismo não está ajustado com a agenda do pastor. O pastor tem que se ajustar à necessidade de quem vai se entregar. Sim. Aí entra a ação do pastor. Aí o pastor tem que visitar a pessoa, conversar com a pessoa e procurar solução para a situação dela. Quantas pessoas já chegaram assim para mim? Ah, fulano não quer casar. Tá bom, vamos lá visitar. Chegando lá, fulano de tal, você não quer casar com fulano? Não. Disse, então por que você não arruma suas coisas e vai embora? Não, mas também não é assim. Eu falei, sim, você não quer casar com ele? Arruma suas coisas e vai embora. Porque para Deus você tem que ter compromisso. Ou você acha que você pode viver sem compromisso? Às vezes a gente tem que ser direto. Aí o marido disse assim, é verdade. E aí, nós podemos dar o casamento para você. Falei assim, nós podemos dar o casamento para você. Lá no cartório, ali, 4º ofício. Você vai lá no cartório, 4º ofício. Você leva o casal para casar e diz assim, eu quero casar esse casal por hipossuficiência. Chamada a palavra hipossuficiência. E o cartório imediatamente faz a ficha, dá a entrada e dá o cartão de volta para você ligar depois de 20 dias e você deixa já com o casal dado a entrada. Depois de 20 dias, casa a pessoa. E assim muitas pessoas nós casamos. A pessoa não queria casar, mas queria viver junto. Falei, como você vai viver para Deus desse jeito? Porque o que se liga na terra, se liga onde? No céu. Você quer estar ligado só na terra? Não. Você quer se ligar ao céu? Quero. Então se case. Mesmo que você não se batize, mas se case. E aí a pessoa se casava e o outro se batizava. Não demorava muito, a pessoa se batizava também. Entendeu? É. E é a mulher santa que santifica o marido santo que santifica a mulher, né? Tem esse processo. Meus amigos, o maior ideal de Deus é que a igreja entenda e esteja disposta a receber as instruções do Espírito de Deus de como ela deve prosseguir para o alvo. Porque o nosso processo aqui nessa igreja não é vir congregar, não é só congregar. O nosso processo aqui é aprender do amor de Deus e ir lá fora compartilhar do amor de Deus. Eu tenho um grande projeto missionário para o ano que vem. E isso vai ter apoio, um grande apoio, né? De um amigo aí que está pleiteando aí. Se ele ganhar, nós vamos comprar tendas e vamos fazer serviço missionário em todos os bairros da cidade de Porto Velho, em nome de Jesus. Né? Aí vocês vão ver o que é missão. É o Augusto.
Então, conversei com ele, chamei ele, disse assim, meu amigo, nós vamos ser uma dupla missionária, eu e você. É, pastor? Eu falei, é. Eu já fui pastor dele lá na Jerusalém. Falei, então nós temos um compromisso. Eu preciso de tendas e de uma equipe formada para atender, para cortar cabelo, para atender na medicina, para atender em todos os sentidos e nós prestarmos serviço a essas comunidades todinho que não conhecem o Evangelho. Se eu trabalho com você dessa forma, eu quero ser o missionário dessa cidade aqui. Todo mundo vai me conhecer. Já tenho um bom conhecimento. Mas o que nós precisamos ter, amigos? Poder do Espírito Santo e ação em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar aqui juntos. Espero que os irmãos venham para nós assistirmos a mensagem e também trazer os amigos. Convide as pessoas, fale para a igreja. Convide os amigos, porque amanhã é culto missionário. E nós vamos pregar a mensagem de salvação. Estamos com 10 pessoas assistindo o treinamento. 10 pessoas assistindo o treinamento aqui. Sério? Parabéns. Maravilha. Um abração para vocês aí que estão assistindo o treinamento, né, que estão aí de casa. Nós queremos aqui compartilhar com vocês de que o Espírito de Deus está alcançando você aí onde você está. E nós queremos que você faça parte desse grupo de vencedores. Não só de vencedores, mas Jesus disse que nós nos tornaremos, Romanos capítulo 8, mais que vencedores por amor daquele, né, por meio daquele que nos amou. Amém? Vamos orar? Estamos já deixando o sábado e começando a nova semana, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui na igreja Leão de Judá e saber que o Espírito de Deus está incomodado e está também preocupado com a ação desta igreja. Mas ele precisa, Senhor Jesus, de pessoas que se disponham a esse serviço. E é por isso que nós estamos aqui, suplicando ao Espírito de Deus que nos dê poder de ação, que ilumine a nossa vida e que nos encontre em verdadeira motivação de ação para prosseguirmos pregando o Evangelho lá fora. E que ao apresentarmos as pessoas aqui no teu altar, diante do Senhor, elas se rendam ao teu poder de bênção e de salvação. Por isso nós pedimos que o Senhor nos capacite, nos ilumine, nos abençoe e nos guarde. Resplandeça o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Feliz semana a todos e até amanhã. Aqueles que nos assistem, amanhã nós teremos um encontro aqui na igreja para a honra e glória de Deus.